Roberto Duório saiu do anonimato para segundo turno nas eleições aqui em Anápolis. Roberto, me conta um pouco disso, de sair assim das pessoas quase não te conhecerem para disputar uma eleição no segundo turno. Bem, na verdade, nós chegamos em Anápolis em 2001 para trabalhar como professor de Química. Já no final daquele ano, junto com mais 8 professores, nós montamos o Orion Vestibulares. De lá para cá fizemos um trabalho sempre voltado para a área de educação. No ano passado fomos convidados para ir a Brasília para fazer a modernização e administrar a parte financeira da Conab. Lá passamos 5 meses, fizemos normatização, fizemos a padronização da empresa, melhoramos a utilização do dinheiro público e saímos de lá sem nenhum tipo de processo. No começo desse ano, vendo a situação da cidade de Anápolis, vendo que Anápolis, que sempre foi uma grande locomotiva, que ela começava a ficar parada no tempo, ela começava a retroagir, nós resolvemos então colocar o nosso nome à disposição da sociedade para ser avaliado como candidato a prefeito. Anápolis, que sempre foi a grande locomotiva, de repente virou vagão. Começou a perder empresas para Aparecida de Goiânia, indústria para Catalão, indústria para Itumbiara, Goianésia e assim sucessivamente. E nós temos dito o seguinte, Anápolis, ela anda sempre na frente das outras cidades goianas. Tanto é que enquanto o Goiás discutia o agronegócio, Anápolis discutia a industrialização. E é isso que nós queremos para a nossa cidade. Então colocamos o nosso nome à disposição e começamos a fazer o nosso trabalho. Um trabalho bastante humilde, um trabalho conversando com a população, com bastante caminhadas e bastantes reuniões. Então o senhor já coloca aí que essa questão de experiência em gestão pública o senhor tem na Conab, que pode ser trazido um pouco para a prefeitura aqui. Bem, muita gente tem me perguntado o que é o novo. O novo, na verdade, é o fato de eu nunca ter disputado uma eleição. Mas o novo tem muito a ver com a questão de ter a sensibilidade de entender o que a população brasileira, não só a anapolina, a população brasileira quer nesse momento. Há muito tempo vem se difundindo a ideia de que uma coisa é a administração privada e outra coisa totalmente diferente seria a administração pública. A população não aceita isso mais. Por que as coisas na administração privada dão certo e na administração pública não dão certo? Então o que nós precisamos entender é que administrar sempre vai seguir os princípios básicos de responsabilidade, de saldo, os princípios básicos de arrecadação e de gastos. E aí nós precisamos ter competência para inovar e garantir uma modernização, um melhor funcionamento das empresas públicas. A maior prova disso é que São Paulo, pela primeira vez, decidiu uma eleição no primeiro turno e elegeu João Dória Júnior, que é um gestor. A população não aguenta mais essa história do prédio privado, ele é construído com a quantidade mínima de dinheiro, fica bem construído e funciona. O prédio público é construído com uma quantidade muito maior de dinheiro, não fica pronto e não funciona. Nesse período, o senhor teve condição, não é, de estudar, se preparar para ser candidato e estudar a gestão de Anápolis aqui, a gestão atual, que inclusive o senhor está concorrendo contra ela. O senhor observou aí, falou para mim da ineficiência da gestão pública. O que o senhor vai fazer diferente? Qual que é as falhas? Desculpa amarrar a pergunta, mas quais as falhas que o senhor percebe na gestão atual? Olha, essa avaliação não sou eu que faço. A Folha de São Paulo fez um estudo a respeito da eficiência de gestão e fez um estudo com 5.000 cidades. Anápolis foi classificado como totalmente ineficiente. Ficou em 4.200 e alguma coisa, se não estou enganado, de 5.000. Quais os pontos? Os principais pontos da gestão pública é a burocracia. A burocracia é o princípio básico para a corrupção, a burocracia é o princípio básico para que as coisas não saiam, para que as coisas não andem. Então, para isso, quando eu digo em fazer uma gestão moderna, eu estou falando em fazer uma gestão desburocratizada, que vai facilitar a liberação das licenças ambientais. O senhor já teria ferramentas para isso? Com certeza. Uma das ferramentas é o SEI, Sistema Eletrônico de Informação. O Sistema Eletrônico de Informação foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de tal forma que todos os processos passam a tramitar de forma online e não tramitam mais na forma de papel. Isso muda a forma, mas não muda o conteúdo em si. Quando muda a forma, diminui a burocracia, aumenta a fiscalização e diminui a corrupção. Então isso não é só a forma, isso gera uma economia monstruosa para os cofres públicos. São gastos milhões com aluguéis de máquina xerocopiadora, com toner, com energia, com várias coisas, além do papel,
que agride o meio ambiente. Então, uma das coisas que o Núcleo de Inteligência do Ministério do Planejamento desenvolveu para que a gestão pública pudesse se tornar mais eficiente foi justamente isso, a questão da informatização, da digitalização de todos os processos. Então, você, para poder modernizar, você, para poder agilizar um órgão público, a primeira coisa que você faz é o quê? É o estudo de fluxo de processos. Fazendo o estudo de fluxo de processos, você determina onde é que estão os gargalos. E aí você atua nos gargalos para que esse fluxo ele seja o mais contínuo possível e o mais transparente. O senhor já realizou ou realizará esse estudo? Isso eu já realizei na Conab. Na Conab, quando peguei a companhia, nós não tínhamos nenhum tipo de normatização. E aí eu cito como exemplo para vocês a questão da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Quando um gerente sai lá de Rondônia e vem para Anápolis, ele chegando aqui, ele tem que aprender o que fazer? Não, ele já chega sabendo o que tem que fazer. Por quê? Porque o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal é normatizado. A partir do momento que você normatiza, você organiza as ações e delimita qual a responsabilidade de cada um. Se você delimita qual a responsabilidade de cada um, fica mais fácil de você cobrar das pessoas quem é que realmente tem responsabilidade para os possíveis erros. Isso diminui o erro, isso diminui o tempo gasto em cada processo, aumentando a eficiência, melhorando a utilização do dinheiro público e combatendo a corrupção. Tá, eu tenho duas questões em relação a esse aspecto. Eu vou fazer a primeira, mas como um direito de resposta. Sim. O candidato oponente cita o senhor em relação à proposta de municipalização do sistema hidráulico, sistema de água da cidade, água e esgoto. Eu queria que o senhor abordasse qual que é realmente o pensamento do Roberto Dório em relação a esse assunto, o que ele pretende fazer quanto prefeito. A gente nota, por exemplo, que o candidato concorrente não deve faltar água na casa dele, porque ele fica do lado da Saneago e não faz nada para resolver o problema. E quando alguém propõe alguma coisa, ele diz que não tem solução. Mas vamos lá. Aparecida de Goiânia, Trindade e Rio Verde já não funcionam mais no mesmo modelo de água de Anápolis. Lá foi implantado a gestão compartilhada junto da Saneago. Catalão e Caldas Novas municipalizaram o serviço. Então só aí eu citei para você 5 cidades importantes do nosso estado que já evoluíram no que diz respeito à água. O que nós estamos propondo como solução para a água? Nós estamos propondo a gestão compartilhada. A Saneago não tem condição de fazer os investimentos necessários. Gestão compartilhada não é tomar de conta de tudo. A Saneago ela não tem condição de fazer os investimentos necessários para resolver o problema da água. A Prefeitura de Anápolis, pela atual administração, e tudo indica, e pelas palavras do atual secretário de Fazenda, também não tem. Então nós precisamos viabilizar isso aí. Que jeito nós vamos viabilizar? Nós vamos separar o serviço de água do serviço de esgoto. Vamos promover uma concorrência pública pelo serviço de esgoto. Com o dinheiro arrecadado na concorrência pública do serviço de esgoto, nós vamos investir na construção de uma estação de captação de água. Com a estação de captação de água pronta, nós não teremos mais problema de água na nossa cidade. Isso quem está inventando não sou eu, não. Isso já foi colocado em prática em Aparecida de Goiânia, já foi colocado em prática em Rio Verde e em Trindade. Isso é uma gestão compartilhada. Caso a Saneago não aceite a gestão compartilhada, nós vamos partir realmente para uma rescisão de contrato e municipalizar de uma vez por todas a água da nossa cidade. O que precisa deixar claro é que a irresponsabilidade foi feita quando foi assinado um acordo prorrogando o serviço que hoje é totalmente ineficiente até o ano de 2023. É isso que o atual prefeito quer para a cidade de Anápolis? O senhor tendo agora como apoio o partido do governo do estado de Goiás, o senhor acha que facilita esse diálogo? Nem facilita nem dificulta. O meu posicionamento é um posicionamento do lado da população. Não me interessa se o partido do governador está comigo ou não. Eu vou cobrar da mesma forma e eu tenho que trabalhar pela minha cidade, não pelo governo. Tá certo. A outra pergunta que eu queria fazer em relação à sua postura como gestor se deve à participação do poder privado, da iniciativa privada no governo. Há-se o medo dos gestores que se colocam com posição de gestores, e melhor que de esse enxugamento do Estado conforme está acontecendo aí. Bem, as pessoas precisam entender o seguinte, eu sou contra a OS da educação. Quando eu digo que nós vamos enxugar o poder público, não significa que nós vamos demitir. Significa que nós vamos, na verdade, diminuir ou tentar sanar de uma vez por todas os desperdícios. Por exemplo, a obra da Câmara Municipal começou, está parada por um problema de projeto. Não detectaram esse projeto no período de licitação.
Essa obra ela foi construída com dinheiro de quem? Com o nosso dinheiro. Isso é o desperdício. É isso que nós vamos evitar. Nós vamos melhorar a utilização do dinheiro público. Enxugar não significa demitir. Mas, na verdade, nós sabemos que a velha política e o nosso oponente usa isso para amedrontar, para poder tocar o terror. Só que nós temos uma população extremamente esclarecida e sabe que enxugar e modernizar não significa gerar desemprego. O senhor está falando de modernização, eu gostaria que o senhor deixasse a mensagem final para os nossos telespectadores, eleitores, ou seja, pessoas aí, de forma geral, que estão nos assistindo agora. Bem, eu tenho dito que nós precisamos avançar na política. E avançar na política significa estudar e mudar a forma de votar. Antes de votar, nós precisamos levantar a vida pessoal de cada um dos candidatos. Nós precisamos levantar o currículo de cada um dos candidatos e avaliar as propostas dos candidatos. O senhor é novo, onde é que a pessoa encontra a sua vida pessoal? Hoje nós temos uma ferramenta muito interessante, chama-se internet. Na internet nós vamos encontrar tudo. Nós vamos encontrar inclusive ótimos programas e ótimas entrevistas como essas. E podemos tirar as dúvidas no que diz respeito a tudo aquilo que é apócrifo e que é levantado da vida de cada candidato. É só pegar o CPF, o RG e o nome do candidato que nós vamos saber se ele realmente é ficha limpa ou se ele é ficha suja ou se ele é ficha lavada. Eu, por exemplo, nunca tive na frente de um juiz, nunca respondi um processo no meu CPF e também nunca tive na frente de um delegado de polícia respondendo um boletim de ocorrência. Por isso eu peço uma oportunidade de trabalho e peço o seu voto para que no dia 30 a gente possa votar 14 e transformar a nossa cidade e fazer com que ela vire mais uma vez a grande locomotiva que sempre foi. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado a todos.